Abram suas Bíblias, por favor, em Lucas. Como já viram no ecrã, o título da mensagem desta manhã é Marcas do Verdadeiro Arrependimento. Então, peço que virem suas Bíblias para Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19. E a verdade é que muitas pessoas têm diferentes ideias do que é arrependimento. Não é? Muitas pessoas, se fôssemos a perguntar o que é arrependimento, teríamos diferentes respostas. Por exemplo, o que é que acham que a maioria das pessoas nos diriam se nós fôssemos à rua perguntar o que é arrependimento? O que acham? Quais seriam algumas das respostas? Não sei. Não sei. Algumas não sabem. Não sabem. Provavelmente, às vezes, dizem-me: eu arrependi-me de comprar este carro. Eles têm uma ideia, mas que ideia seria então, segundo o que eles pensam? Sentir culpa, se calhar. Culpados, portanto, sentem culpa. O que mais? Se fôssemos a perguntar o significado do arrependimento, o que é que as pessoas nos diriam? Pode dizer, me arrepender de casar. Portanto, arrependi-me de casar, mas o que é arrepender? Essa é a questão. Arrepentirse es cuando reprobamos una conducta que ya hicimos. Sim. Estamos en conciencia de que no fue una conducta o un fecho bom. Ok. Y nuestra conciencia, nós mesmos, reprobamos. Então, nós na consciência sabemos que fizemos algo mal e queremos... sabemos que fizemos algo de mal e arrependemos de ter feito esse algo de mal. Sim. Algumas pessoas. Eu até notei aqui... Aliás, houve um pequeno vídeo que eu vi no YouTube, muito curto, de um jovem cristão inglês que foi às ruas perguntar às pessoas o que significa arrepender-se, arrependimento. E tem 4 respostas que está neste vídeo. Uma das respostas foi, esta mulher disse: arrepender-se significa ir à igreja e abdicar de tudo o que fizeste de errado no passado, pensando no arrependimento, no que toca à religião. Um outro disse: arrependimento significa pedir perdão a Jesus. Outro respondeu: arrependimento significa não repetir os mesmos pecados, parar de pecar. E ainda um outro respondeu: arrependimento significa confessar os meus pecados, indo à igreja e falando com o padre. É assim que se arrepende. Então, há ideias diferentes no que toca ao significado do arrependimento. E é uma das palavras assim muito usadas na Bíblia. Não é? Arrependam-se, pois. Arrependam-se. E mesmo que algumas respostas, não todas, toquem num comportamento, não é? Parar de fazer algo mal, que é um fruto do arrependimento. Os comportamentos por si mesmos, só os comportamentos, de eu sentir de remorso, compreende? Sinto-me um remorso por um pecado, não retrata fielmente o arrependimento bíblico. Só por sentir mal, não é o verdadeiro arrependimento bíblico. Eu li um artigo no Got Questions, é um website que eu recomendo, também tem em português, e um artigo que descreve biblicamente o que significa o arrependimento. Passo a citar. A palavra arrependimento na Bíblia significa literalmente o ato de mudar de ideias. O verdadeiro arrependimento bíblico vai além do remorso, do arrependimento ou de se sentir mal pelo próprio pecado. Envolve mais do que simplesmente afastar-se do pecado. O dicionário bíblico inclui esta definição de arrependimento. Cito: no seu sentido mais pleno, é um termo para uma mudança completa de orientação envolvendo o julgamento sobre o passado e uma redireção deliberada para o futuro. Continuo a citar. O arrependimento na Bíblia envolve uma mudança completa de coração e de mente, levando a diferentes ações. Atos 26:20. O arrependimento reconhece que o nosso pecado é ofensivo a Deus
e arrepender-se-á, dá meia volta, uma volta do coração para Deus. O arrependimento coloca-nos numa nova trajetória, num novo caminho, afastando-nos do passado rumo a um futuro governado pelos mandamentos de Deus. O arrependimento reconhece que o Senhor reina supremo sobre nós. E ele acaba dizendo, o foco da missão de Jesus Cristo era chamar os pecadores ao arrependimento. Citando Lucas, capítulo 5, versículo 32, quando Jesus disse, não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Para de citar. E o que vamos ler em momentos é o que se passa com Zaqueu. É um pecador que Jesus veio chamar ao arrependimento. E retrata para nós o que é as marcas do verdadeiro arrependimento na história e nos eventos da conversão de Zaqueu. E vamos notar, mediante este texto, 4 marcas do verdadeiro arrependimento. Ok? Por favor, então, se já estão lá no capítulo 19 de Lucas, vimos isto em ação, este arrependimento em ação e as marcas ou sinais de arrependimento no capítulo 19 e vamos ler os primeiros 10 versículos. Está bem? Versículo 1 a 10. Isto é a palavra do nosso Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Eu vou orar para pedir a bênção de Deus novamente. Grande Pai, estamos agora diante da sua misericórdia e graça perante este homem Zaqueu, que também foi a mesma que nos alcançou se somos seus filhos. Pedimos agora que nos dês entendimento a saber o que é arrependimento, para que nós o busquemos com todo o nosso coração sempre que cairmos. Mas demos já graça e temos gratidão pela salvação e conversão naquele momento de arrependimento, enquanto nós viramos as costas ao nosso pecado, confiamos em si, na sua salvação, no seu sacrifício por nós e na sua ressurreição, em qual nós os mantemos. E pedimos, então, pelo poder do seu Espírito, as compreendemos um pouco mais. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como disse, o meu objetivo esta manhã é destacar 4 marcas do verdadeiro arrependimento. Ou sinais. Marcas do verdadeiro arrependimento, encontradas na história da conversão de Zaqueu, para nos ajudar a buscar e entender também o verdadeiro arrependimento. E a ver em outras pessoas que proclamam, confessam que se arrependeram e têm fé também. Tanto na salvação e conversão, mas também naqueles momentos em que nós também, como crentes, temos que procurar nos arrepender genuinamente do que fizemos. E isto parte do nosso coração em mente mudada. Mas o primeiro sinal ou marca de arrependimento verdadeiro é que o verdadeiro arrependimento começa por procurar conhecer Jesus, estar perto de Jesus, naquele momento de arrependimento, ou de buscar o arrependimento, procurar o arrependimento. O verdadeiro arrependimento procura conhecer Jesus. Reparem como até isto é-nos ilustrado na maneira como Zaqueu sabia algo sobre Jesus e o queria procurar, o queria conhecer. Vemos no versículo 1, 2 e 3, que entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e então um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, que era rico, ele o quê? Procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus, mas claro, diz que não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, era baixo.
Então, a reputação de Jesus já o seguia há muito tempo. Já estava a fazer o ministério há 3 anos. E era literalmente as pessoas que o seguiam. Ele tinha uma multidão que já os seguia há um tempo. Alguns por razões egoístas, outras por serem realmente, amarem Cristo e estarem com Ele em rumo a Jerusalém. E esta gente até estava com Ele porque até podiam ter sido curadas por Ele. Por exemplo, tem um cego, antes do nosso texto, que estava à beira da estrada, que provavelmente podia também estar com Ele. Reparem no versículo 35 a 43 do capítulo 18. Capítulo 18, já antes do nosso texto. Muitos já poderiam ter ouvido até do que aconteceu, não muito longe, em Jérico. No capítulo 18, versículo 35 a 43, nos diz: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, que é Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Versículo 38. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vindo isto, dava louvores a Deus. Repararam que diz: tornou a ver e o quê? Seguia-o, glorificando a Deus. Então, a reputação de Jesus já vinha a aumentar tanto que há umas horas atrás tinha curado o cego que lhe seguia e provavelmente contava e dava glória a Deus o que lhe aconteceu. E muitos de lá que estavam na presença de Jesus também experimentaram isso. Até perto daquele local, a 25 km, em Betânia, foi lá que o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Ali mesmo perto, a 4h30, 5 horas de caminhada a pé. As pessoas sabiam a reputação de Jesus, de quem ele, o que ele clamava, o que as pessoas diziam deles, dos seus bons feitos, sua compaixão, bondade, graça, do perdão dos pecados também. Era provavelmente conhecido por muitos. Ele talvez até tenha ouvido falar da amizade de Jesus com Mateus, não é? Que era Levi, era o nome anterior dele. Mateus, o que é que ele era? Publicano também, antigamente. Ele podia ter ouvido este Jesus falou com o cobrador de impostos, o Mateus, o Levi, que também estava a cobrar impostos e Jesus o escolheu para o seguir. E ele tornou-se um dos apóstolos de Jesus que escreveu o Evangelho de Mateus. Eu podia ter saber acerca também de Mateus, que provavelmente também estava lá presente. Ele talvez até possa ter ouvido daquela parábola de Jesus acerca de um cobrador de impostos, do publicano, que dizia que eu não sou como aquele, tal e tal e tal, lembram-se? Que se auto-justificava e confessava nas suas próprias obras. Ele podia saber essa história que Jesus contou. Que ele depois disse: mas este outro pobre, que disse: tem misericórdia, Deus, de mim. E Jesus disse: esse sim, saiu justificado, e não o publicano. Ele podia saber dessa história também. Nós não podemos saber ao certo o que ele sabia acerca de Jesus, mas sabemos que ele estava disposto a procurar e a encontrar e a o conhecer. Não é? Era para isso que ele estava disposto. Ele queria algo, ele queria conhecer algo acerca de Jesus. Ele queria procurar Jesus. E sabem, tem 4 fatos interessantes sobre Zaqueu, que nos é dito nestes versículos. 4 fatos. Porque Zaqueu, ao procurar encontrar, conhecer Jesus, ele até estava quase a arriscar um pouco a sua reputação, a sua posição e até a sua vergonha. Como vamos ver que ele até correu, não é? Depressa e teve que subir uma árvore. Mas tem 4 fatos acerca de Zaqueu que eu gostaria de vos dizer. Ele era judeu. E, ironicamente, o nome Zaqueu significa o justo, ou puro. Mas era só de nome. Não era de carácter. Compreendem? Mas já viram a falsa, ironicamente, aquele que rouba de ti é chamado justo. Ó justo!
Vais cobrar impostos outra vez? Olha, aí vem o justo. Compreendem? A ironia. Em segundo lugar, nos diz que ele era um publicano. Alguns de vós já sabem que é um cobrador de impostos, mas é bom explicar, até pelas pessoas, publicano não faz dizer nada. Eu fosse a perguntar às pessoas, eles não sabiam o que significava ser um publicano. O que é isso? Um publicano era um cobrador de impostos que trabalhava para o Império Romano e cobrava impostos ao seu próprio povo, sendo ele judeu, que estava debaixo do Império Romano. Compreendem? Na cultura judaica, eles eram vistos como traidores. Traidores, corruptos, pecadores. Reparem no versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo o quê? Que ele se hospedara com homem pecador. Já estão a ver o ponto de vista do povo. Como é que ele pode se hospedar? Está na companhia deste pecador, que é publicamente pecador, não é? A roubar. Um roubalhão. Então essa era a perspectiva das pessoas ao verem Zaqueu. Mas porquê que eles achavam isto dele? Que ele era pecador? Porque ele era visto como um judeu que trocou os confortos de Roma, para ser confortável, com Roma, por dinheiro dos impostos extorquidos ao seu próprio povo. Então conseguem imaginar o ódio e o desprezo que era enquanto estes publicanos andavam ali bem vestidos, com dinheiro, porque roubavam o seu próprio povo. Ele até era visto por muitos ao mesmo nível de prostitutas. Porque se prostituíam a Roma. Por dinheiro. Compreendem? E é-nos dito em Mateus capítulo 21. E eles eram profanados por associação com gentios. Eles até eram proibidos de ir ao templo. Já viram? E nos diz, o primeiro versículo, que ele não era só um publicano. O que é que ele era? Nos diz, maioral dos publicanos. Chefe. Ele era chefe dos publicanos. Então ainda maior, compreendes? Ele não era só o que roubava, ele tinha outros que faziam o trabalho sujo por ele. Compreendes? Então estão a ver o extremo. Ele enviava outros a fazer o seu trabalho sujo para roubar o seu povo. Não dava a cara. E em terceiro lugar, diz que ele era rico. Como é que ele conseguiu ficar rico? Já sabem. Como é que ele ficou rico? Não é porque Roma lhe pagava bem. Porque eles eram escravos, praticamente, serventes de Roma. Eles tinham até desdém. Olha, traíste o teu próprio povo, não é? Como é que eles ficavam ricos? Ele enriqueceu os bolsos à custa do seu próprio povo. Porque ele cobria mais do que era suposto por Roma. E o que ele cortava do topo ficava para si. E toda a gente sabia disso. Ele era rico, chefe dos publicanos, pecador, traidor, corrupto. Mas também é-nos dito, em quarto lugar, que infelizmente ele era baixinho. Então imaginem. A vergonha, as pessoas gozavam dele. As pessoas ridiculizavam. Porque ele sendo um chefe com muito dinheiro, talvez, destes publicanos, as pessoas não só diziam que ele era corrupto, traidor, e também gozavam da sua estatura. Até levando a ele a ter mais vingança daqueles que não gostavam dele, ou que gozavam dele. Então, isto não era nada bom. Nada bom. Então, isto provavelmente afetou como ele aumentava os impostos àqueles que ridicularizavam ele. Então é este homem que nos é descrito por Lucas. Já repararam? Isto é o homem que estamos a falar nestes 10 versículos por Lucas. E se não fosse Lucas, não sabíamos acerca de Zaqueu. Só ele é que nos conta estes 10 versículos acerca de Zaqueu. Lucas era um médico, um doutor, que também trabalhou com o apóstolo Paulo. Ele nunca conheceu Jesus. Okay? Mas ele esforçou-se para relatar os eventos e as narrativas de uma maneira coordenada, para servir como instrução para os seus seguidores. Reparem no primeiro capítulo, como é que o livro começa, em Lucas. Capítulo 1, reparem nos primeiros versículos do capítulo 1.
nos primeiros 4 versículos. Reparem como é que ele começou este livro. Que assim nós sabemos mais por que razão ele nos escreveu este evento. Nos diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, diz Lucas, investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Podem voltar. Uau, então temos aqui um propósito de todo o Evangelho de Lucas. Coisas que realmente aconteceram. Ele perguntou às pessoas que viram, que lá estiveram, e ele relatou para uma maneira para nós termos a certeza do que aconteceu. Compreende? Então, temos aqui em Lucas, ao ler o relato de Zaqueu, ele, como quem sabe e espera que as pessoas que estão a ler saibam o que é um publicano quando estão a ler acerca de Zaqueu. Compreendem? Eles sabem, é por isso que ele não explica. Zaqueu tem uma reputação notável e de alta posição como chefe dos publicanos, mas mesmo ainda assim, foi a reputação de Jesus que o atraiu, não foi a sua própria. Compreendem? Foi a posição e a reputação de Jesus que o fez procurar conhecer Jesus. Mesmo tendo coisas que o dinheiro pode comprar, não é? Ele precisou de conhecer Jesus. Foi aquele Deus a atrair o coração e que já foi uma marca do arrependimento, que é aquele que procura conhecer Jesus primeiramente, mais que nada. Não é? E muitos estiveram nesta mesma posição que Zaqueu. Muitos que estiveram nesta mesma posição que podiam ter procurado conhecer Jesus, mas não o fizeram. Muitos procuraram Jesus, foram perdoados, curados, não é? Ensinados e seguiam Jesus. Muitos faziam parte da multidão, que nos é encontrado em versículo 3. E tinha uma mistura de seguidores de Jesus e uma mistura de judeus que iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa, que era um caminho montanhoso até Jerusalém. Então tinha uma mistura. Multidões que estavam a caminho para ir celebrar a Páscoa em Jerusalém e outros que seguiam Jesus porque levaram algum alguma benefício de Nosso Senhor. Reparem também que alguns estavam com Jesus. Eles estavam com Jesus pensando que ele era o Messias e acreditavam que Jesus iria libertá-los dos romanos. Compreendem? Eles também estavam com ele pensando, está aqui o nosso rei, que nos vai libertar dos romanos, desta catividade e reinar sobre nós. Reparem no versículo 11. O que é que nos diz? Ouvindo deles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Eles estavam a dizer, temos agora um novo rei, os romanos, vamos expulsá-los daqui. Vai ser novamente nossa esta terra. Eles estavam lá com ideias diferentes. Que Jesus vinha para lhes dar bem-estar, conforto, não é? Paz, as terras de volta e tudo mais. E sem dúvida havia alguns ali que só estavam por curiosidade. Queriam ver mais um milagre de Jesus. Não é? Não sei se lembram do retrato de Herodes, que disse que estava muito alegre de ver Jesus e que estava como quem a pensar que se calhar ele vai fazer um milagre. E então, muitos estavam à procura de Jesus por razões egoístas. E às vezes também nós fazemos o mesmo. Nós pensamos que nos arrependemos, não é? Não porque nós realmente ofendemos a Deus, não é? Mas nós precisamos de uma paz de espírito para saber o que nós fizemos ou fazemos, tem alguma desculpa. E procuramos Deus só para dar o selo, não é? Daquela ideia que, bem, eu já falei contigo, eu estou bem, mas o comportamento continua na semana que vem, não é? E às vezes procuram Jesus por egoísmo. Procuram Jesus por razões egoístas. Tal como na multidão. Tinham alguns ali que queriam comer, não é? Outros ali queriam ver milagres. E outros queriam era a libertação dos romanos. Mas
Será que há pessoas hoje em dia até que nós conhecemos ou sabemos que procuram Jesus por razões egoístas? Peço a vocês que somos um grupo pequeno. Por que razões algumas pessoas procuram Jesus? Saúde. Saúde? Algumas? Ter paz. Paz? Prosperidade? Dinheiro? Saúde? O Evangelho da prosperidade, não é? Procuram vir à igreja ou ter Jesus por razões egoístas. Reputação. Alguns procuram Jesus por reputação, porque têm um cargo maior, uma posição maior, influência maior. Pessoas religiosas. Pessoas é só por tradição, religião. Só procuram Jesus porque lhes foi ensinado pelos pais, pelos avós, a o fazerem. Não é? Então, também temos até no nosso meio, assim, cultura, pessoas que procuram Jesus por razões egoístas. Eu fiz uma lista. Uns procuram Jesus só quando a vida aperta. Tens dívidas, doença ou uma crise familiar. Só procuram Jesus nesses momentos. Uns só procuram Jesus para ganhar o jogo de futebol. Já viram que eles entram no estádio? Não, já viram? É verdade ou não? Sobre isso. Se calhar nunca leram a Bíblia. Procuram Jesus. Olha, quer ganhar este jogo? É para... Vou passar por aqui na carro. Ou quando passam aqui, como quem? Olha, eu vou... Antes de apanhar o avião... Vamos. Ou... Só procuram Jesus por razões egoístas. Mantém-me seguro. Não é? Eu. Outros procuram Jesus por medo. Não querem ir para o inferno. Não é? Não querem ir para o inferno. Jesus não quer ir para o inferno. Procuram por medo. Outros, como as multidões que seguiam Jesus, procuram Ele por os milagres. Quer ver milagres. Milagres. É para isso que eu vou à igreja ou procuro Jesus. É para ver milagres. Outros procuram prosperidade, emprego, dinheiro. Uns querem ser vistos como bons cristãos. Só mesmo, como estavas a dizer, a fama de ser santo ou um homem religioso. Outros usam Jesus como acessório, como quem? Apoio emocional. Compreende? Ele não ouve-me, ele sabe o que eu estou a passar. Como um apoio emocional, como aquelas pessoas que usam um acessório à volta do pescoço com uma cruz. Falas com elas, não sabem nada sobre Jesus. É um apoio, um acessório. Jesus é um acessório emocional, é meu amigo. Ele está lá quando eu estou a doer e ouve quando eu estou a falar. Compreendem? É só um apoio emocional. Outros por tradição e tudo mais. Não preciso até de ler a lista toda. Já sabem. Também temos na nossa cultura pessoas que procuram Jesus pelas maneiras erradas. E o seu arrependimento não é realmente genuíno. Compreendem? Não busca conhecer Jesus. Porque muitos pensam que conhecer Jesus, procurar Jesus ou experienciar Jesus tem que ser feito à sua própria maneira. Eu arranjo a minha própria maneira de saber quem é Jesus. Não é? Há também aqueles que dizem que procuram Jesus, mas só pensam em si mesmos. Mas, na verdade, vivem longe de Deus. Então, o verdadeiro arrependimento começa por procurar conhecer Jesus para o seguir. Não é só para quando estamos em apuros, em aflição, ou porque nos faz sentir bem, ou porque é tradição, ou por fama, ou por prosperidade, ou por saúde. Compreendem? Nós praticamente, Jesus é o maior objetivo, a pessoa de Jesus. Ganhar Jesus, conhecer Jesus. Esse é o nosso maior objetivo no arrependimento. Genuíno. É, tanto seja o que fizeste de mal, tu mudas as tuas ideias sobre quem Jesus é, o que Ele requer de ti, e tomas um passo para te voltar para Deus. Começa do coração e da mente. Compreende? Não da tradição ou do ritualismo. Conhecer Jesus para o seguir e obedecer. Zaqueu tinha esperança de perdão pelo que fez, por isso procurou conhecer Jesus. Ok? E isto diz respeito à salvação de Zaqueu. Estes versos vão contar como é que Zaqueu foi salvo, convertido, a ser um seguidor de Jesus. Então, o verdadeiro arrependimento consiste em virar as costas ao pecado, manter distância e virando-se para Cristo, aproximando-se cada vez mais que o conhecemos. Compreendem? Quanto mais conheces Jesus, mais distancias do pecado. Então, o que nos leva a considerar a segunda marca ou sinal de arrependimento verdadeiro. O verdadeiro arrependimento deseja conhecer a vontade de Jesus. Então, a primeira marca é eu procuro Jesus para me arrepender. A segunda é eu quero saber o que Ele quer de mim. O que é que eu devo fazer nesta situação? Sei que é errado, mas o que é? O que é o certo, não é? Ou o que é que Ele requer de mim? Qual é a sua vontade? Reparem no versículo 4 e 5.
Então, correndo adiante, subia um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então imaginem este baixinho, bem vestido, a correr ali no pó da cidade para subir uma árvore, não é? Vergonha, é um pouco embaraçoso andar ali com aquelas sandálias. Compreendem? Ali com um vestido de roupas finas, a correr e a se esforçar para subir uma árvore como um macaco. Então ele tinha aquele desejo de conhecer, embora a sua reputação fosse afetada, e de saber quem ele é. Este homem que estava habituado a comprar o que quisesse, e pela primeira vez na vida, ia encontrar uma coisa que o dinheiro não podia comprar. Era uma relação com Jesus Cristo. Já viste? E vamos saber que realmente ele depois já não deu mais valor ao dinheiro, não foi? Ele tinha uma oportunidade que nem o dinheiro conseguia comprar. Por mais que dependesse de Zaqueu, por mais esforço que Zaqueu teve para ver Jesus, para ser visto por Jesus, conhecer Jesus, saber a sua vontade, aprender com ele e seguir ele. Consegue imaginá-lo agora em cima daquela árvore? Vai lá, ele está lá, conseguiu correr, o Zaqueu, lá está em cima daquela árvore, ansioso, sabe que Jesus vai passar por lá, será que ele vai ver? O que é que lhe estava na cabeça? Será que ele vai vir? Ele vai falar comigo, ele vai me ver aqui, vai notar-me, sabe quem eu sou? Estas ideias a passar pela mente dele. Estava ali no topo da árvore. Será que me vai ver? Será que ele vai falar? Será que ele me perdoa dos meus pecados? Será que ele é o Filho de Deus? Como eu sei que dizem que ele é Messias. Coisas estão a passar pela cabeça e de repente ele ouve a voz de Jesus a falar com ele. A falar com ele. Versículo 5. Zaqueu! Oi? Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele encontrou mais do que aquilo que procurava. Ele só queria ver, conhecer. Que ele estava ali em cima da árvore. Ele encontrou mais do que procurava. Jantar, hospedar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Naquele momento era necessário um local de alojamento. Jesus também ia a caminho de Jerusalém, cansado, também precisa de comer, descansar, não é? Porque o caminho para Jerusalém, a partir de Jérico, era uma caminhada difícil a subir as montanhas. Jesus estaria cansado. Mas isto era mais importante, e que nós sabemos que é mais importante do que Jesus encontrar um lugar para descansar e comer. Compreendem? Houve muita conversa naquela situação. Provavelmente. Era muito mais importante que nós sabemos no versículo 10 o que realmente ele vai cá fazer. O que é que ele vai fazer? Procurar aquele que estava a buscar. Ele veio à procura e à busca daquele que estava perdido. Só um. No meio daquela multidão. Que era arrogante, visto como arrogante, corrupto. Compreendem? Naquele momento era necessário então ele se descansar. Mas o pedido de Jesus para ficar em casa de Zaqueu significava como quem? Uma aceitação. De alguma maneira. Algum interesse de Jesus. Por ele. Não pelo comer e hospedagem. Ok? Mas pela pessoa de Zaqueu. Daí é que eles ficaram com vergonha, inveja. Murmuravam entre si. Olha ele a hospedar-se com um pecador. Então, ele teve agora a oportunidade de servir Jesus. Falar com Jesus. Conhecer Jesus. Saber a sua vontade para ele. E naquele momento, o que foi a sua vontade de Jesus? Olha, preciso de um lugar para ficar e comer. Não foi? Ele procurou Jesus, fez um esforço para conhecer Jesus e Jesus, em parte, exigia só que ele ficasse com ele. Nós também, no arrependimento, temos que procurar saber a vontade de Jesus Cristo para a nossa vida. Ok? De conhecer Ele. Ter tempo na palavra para o conhecer melhor, para saber a sua vontade. Ele também teve que passar tempo com Jesus, saber a sua vontade, para depois realmente obedecer através do arrepender-se através do obedecimento e de uma vida transformada, não é? E isso também é o que nos requer de nós. Ele exige dos seus seguidores o conheçam através da sua palavra. Da Bíblia. É assim que conhecemos conhecer Cristo e a sua vontade para nós. E se tu não és seguidor, penso que aqui quase todos nós podemos ser seguidores, não sei, mas também falo para ali. Se não és seguidor de Jesus e queres saber a sua vontade na palavra, e se realmente procuras o verdadeiro arrependimento,
Jesus diz em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Atos 3,19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. 2 Coríntios 7,10, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. E Lucas, capítulo 3, versículo 3, Jesus disse, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então necessitamos de um verdadeiro arrependimento. O que nos leva a considerar um terceiro sinal ou marca do verdadeiro arrependimento. Então, o verdadeiro arrependimento não é só procurar Jesus, conhecer Jesus, e procurar saber a sua vontade, para nós sabermos como atuar, mas, por que razão? Também é obedecê-lo com alegria. O verdadeiro arrependimento genuíno vem da sua ação, do fruto, da nossa fé, do nosso arrependimento, não é? Que é o terceiro sinal de verdadeiro arrependimento, é a obediência alegre. Reparem, versículos 6 e 7. Ele desceu a toda a pressa e com alegria. Não foi? Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Mas com que rapidez Zaqueu, ao saber a vontade de Jesus, o que lhe exigia, ele obedeceu. Rápido. A vontade era maior do que o seu próprio conforto, aflição, custo, moeda, dinheiro, hospedagem. Ele estava disposto a servir Jesus. Compreendem? A obedecer Jesus. Porque uma coisa é procurar Jesus, outra coisa é saber a sua vontade e não fazer nada. Não é? Mas ele obedeceu como? Com alegria. Não foi? Com alegria. Com alegria. E sabem esta palavra recebeu? É só dita-nos 4 vezes no Novo Testamento. E todas essas vezes, esta palavra é no contexto de receber alguém como convidado para o propósito de o servir. Compreendem? Carrega um peso de mostrar amor ao estranho. De servir alguém. Não só de receber, mas de servir. De mostrar hospitalidade. Então Zaqueu obedeceu a Jesus imediatamente com o coração cheio de alegria. As nossas crianças, por vezes, obedecem, mas não é com o coração cheio de alegria. Não é? As crianças, os ninhos, obedecem, mas não é com o coração. E nos parte o nosso coração. Nós até, em inglês, costumávamos dizer às nossas crianças, quando eram mais pequenas, vocês que obedeçam aos pais à primeira vez e com o coração alegre. Não é? Porque nós não queremos que o filho faça porque tem medo de nós. Ou que o filho obedeça porque tem uma recompensa. Não, vocês querem que faça por amor a vós, como pais. Compreendem? E é esse a verdadeira obediência alegre. Vem de uma obediência que faz não por ritual, porque é o meu dever, porque toda a gente espera que eu vá à igreja. Ou não, tem que ser eu tenho alegria em obedecer os mandamentos do Senhor. Não é um fardo para mim. Como nos diz em 1 João. Não é? Diz, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer. Não, por nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Para aquele que realmente ama a Deus. Então, Zaqueu procurou Jesus, conheceu qual era a sua vontade, obedeceu com alegria, mesmo lhe custando tempo, dinheiro e tudo o que tivesse relacionado com hospedar Jesus. Custou-lhe. Ele não pediu a Jesus dinheiro depois, de certeza absoluta. Pelo contrário, o que vamos ver foi que a sua vida foi transformada. A obediência alegre é um sinal do verdadeiro arrependimento. A compaixão de Jesus por Zaqueu motivou a sua obediência e causou muito ciúme. Não é? É resmungar. Se calhar, às vezes, quando nós fazemos certas coisas, outras pessoas também vão ficar envergonhadas. Ou, como é que olha isto, basta-se estar a ir à igreja no domingo e não quer sair comigo. Ou outras coisas quaisquer. Tenho que ir a um estudo bíblico e oração. Mas sim, mas não queres fazer isto, não é melhor? Olha, fica um pouco mais com ciúme já aquele que pensa quem é. Vai dar padre. Não é? Mas não, é porque a alegria de obedecer ao Nosso Senhor e depender dele. E então, eles olharam e pensaram, como
pode Jesus, que tem uma reputação tão grande, estar com um homem destes? Um pecador. Como? Como é que ele pode estar? Ele não merece Jesus. Ele não merece a sua presença e o seu favor. Não é? O povo não acreditava no que estava a ver. E não era nada de novo. Lembram-se que eu falei de Mateus, que também era um publicano? Aconteceu mesmo com ele. Quando Jesus foi chamar Mateus, o cobrador de impostos, aconteceu quase o mesmo. Aliás, vamos lá ver rapidamente. Lucas capítulo 5. Só para nos dar um pouco de contexto também, para saber que isto é uma coisa normal naquela altura. Capítulo 5, Lucas. Vejam as semelhanças e o pensamento da gente naquela altura. Capítulo 5 de Lucas, versículo 27 a 32. 5, sim, Lucas 5, 27 a 32. Olhem isto, olhem só. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, isto é, Jesus viu um publicano, chamado Levi, assentado na colutória e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Praticamente igual ao que ele veio fazer com Zaqueu. Podem voltar ao capítulo 19 de Lucas. Já viram? É a missão do Nosso Senhor. Buscar os perdidos. E ele diz: não há aquele que pensa que está bem, que precisa de um médico ou de um doutor, mas aquele que sabe que está doente e está mal. E Mateus deixou tudo para seguir Jesus. E Zaqueu também o vai fazer, como vamos descobrir. Então, Jesus aceitou este pecador na sua presença e Zaqueu teve agora a oportunidade de experimentar o que ele tinha ouvido falar. Talvez sobre o que ele fez com Mateus, as coisas, a sua compaixão, a sua graça e até perdão do pecado e vida eterna e arrependimento genuíno. Teve que acontecer. A obediência alegre é um sinal do verdadeiro arrependimento. E só é possível através de um coração que foi mudado por Deus. Compreendem? A obediência que Deus procura e aceita tem que ser a única que Ele dá. Que é um coração transformado para obedecer. Através do seu Espírito. Não é? E também não só de obedecer, mas para ser transformado. A sua vida tem que ser transformada. É aí que está o último sinal de arrependimento. A marca do verdadeiro arrependimento. Que é uma vida transformada. Não é? Não vamos só obedecer por dever, mas é um hábito nosso de amar o Nosso Senhor através de uma vida transformada. Que antes era uma coisa, foi salvo e agora é outra. Reparem, a última marca do verdadeiro arrependimento, uma vida transformada. Versículo 8. Entre mentes, Zaqueu, o que é que ele fez? Se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou roubado alguém, restituo, ou dou de volta, 4 vezes mais. Como é que uma vida pode mudar tão rapidamente? Não é conversão. É conversão. É verdadeiro arrependimento. O seu mestre não é um mamão, não é como se diz, o dinheiro. Não pode servir dinheiro ou Deus. Ele escolheu agora de frente. Já não está a escolher o outro mestre. O mestre dele é como o Mateus. Deixou tudo para seguir Jesus. Uma vida transformada. E se vocês são de Cristo, lembrem-se da sua vida antes de Cristo. Não é transformada agora. Porque se não houver transformação, não foi verdadeiro arrependimento. É uma marca, um sinal, um fruto. Não é? A obediência alegre, mas também uma vida transformada. Zaqueu reconheceu que a sua atividade de enganar as pessoas era roubo. E promete devolver 4 vezes mais do que aquilo que roubou. Jesus não lhe disse para ele fazer isso. A sua vida está tão transformada pelo dom da vida eterna, que é mais precioso que qualquer dinheiro que ele possa ter, que ele diz:
Eu fiz mal, arrependo-me. Agora, a minha ideia antes era que este mundo era melhor, este dinheiro é melhor, fama é melhor, os confortos de Roma são melhores, mas não. O perdão e vida eterna com o meu Senhor é melhor, mesmo que me custe as minhas riquezas, reputação, fama. Ele vira as costas e agora tem uma vida transformada com uma obediência alegre, porque conheceu Jesus e a sua vontade. Sabem, o apóstolo Paulo descreve isto que aconteceu. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É um rumo diferente. Então vai além de palavras piedosas. Compreendem? Que o mundo pensa que arrependimento é eu sinto-me mal acerca de uma coisa que fiz. Que também é parte, mas não é o verdadeiro arrependimento genuíno. Porque esse é uma vida transformada em Cristo. Obediência alegre. Procura saber sempre a vontade através da palavra e está próximo de conhecer Cristo através dela. Compreendem? É uma vida transformada que procura agradar a Deus com as nossas atitudes, pensamentos e decisões. Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18 diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Compreendem? Não é viver uma vida transformada que vos dá a salvação. Temos que fazer este pequeno detalhe. É o contrário. É a vida transformada que procura fazer boas obras e obedecer alegremente e viver uma vida diferente. Então, há frutos em harmonia com o arrependimento que professam, que é o que nos diz, não é? Foste mudado, transformado quando conheceste Jesus, quando soubeste a sua vontade, obedeces a Ele com alegria. A tua vida é distinta do teu velho ser. São essas realmente as marcas verdadeiras, as marcas do verdadeiro arrependimento. Odeia as coisas que Deus odeia e ama as coisas que Deus ama. É um sinal, uma marca verdadeira de arrependimento. Porque uma vida salva é uma vida transformada. Ok? Reparem como termina Jesus. Porque uma vida transformada também é a evidência da salvação. Não é? E Jesus quer publicamente expressar isto. Ele expressa isto publicamente. Reparem no versículo 9 e 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Ele depois diz a razão porque ele cá veio: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pum, é salvo. Nova pessoa. Zaqueu, já ninguém vai reconhecer depois. Imagina ele chegar à tua casa, veres este ladrão que dá-te 4 vezes mais do que aquilo que roubou e diz que pede o teu perdão e quer-te ajudar. Tu estás a pensar: alguma coisa aconteceu com este homem. O que é que se passou? Vais perder a vida? Vais morrer? Ele disse: não. Conheci Jesus. E ele me diz para não lhe roubar. E eu obedeço alegremente. E agora eu não sei como é que vou viver, mas sei que a minha vida não será a mesma de antes. Não é um... Ele publicamente, não só Jesus clamou ser um filho de Abraão, realmente, mas ter a fé de Abraão, que acredita também no Messias, não é? E no Evangelho que foi pregado a ele. Ele era um verdadeiro judeu agora. Em comparação com aqueles religiosos que estavam a dizer mal dele. Não por ser da linhagem de Abraão, de raça, que muitos diriam naquela altura, a razão porque eles estavam assim, os religiosos fariseus, é porque pensavam que ser da linhagem de Abraão era suficiente. Mas não. Era a fé de Abraão que seria suficiente. A fé em Jesus. Isso é que foi acreditado em ele. Os que murmuravam tinham orgulho de ser descendentes, pensando que tinham um favor de Deus. Mas não. Na verdade, todos os que partiram a mesma fé que Abraão, a fé no Evangelho e nas promessas de Deus, esses sim, são realmente salvos. Então, sabem que mais? Antes de acabar, Zaqueu pensava que estava à procura de Jesus. Mas quem é que estava à procura de quem? Jesus estava à procura dele. Jesus estava à procura de Zaqueu. Já viram? A ironia. E é o mesmo connosco. Sabes que ele procurou as suas ovelhas. Vocês. E ele é que foi à vossa procura. Antes de vocês saberem. Compreende? E ele vai à procura das suas ovelhas perdidas. Para quê? Buscar e as salvar. Que é o que ele diz em versículo 10. Ele estava a cumprir o seu propósito.
Até ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. João capítulo 10, versículo 27 e 28. Sabe o que aconteceu depois deste evento? Onde é que Jesus foi depois? Para Jerusalém, para fazer o quê? Crucificado. Jesus estava a caminho de ir para Jerusalém para morrer, para a cruz ser a propiciação e a justificação daquele Zaqueu. Compreendem? Ele estava a pedir para comer e ficar mais forte para enfrentar a crucificação. Isto não há maneira de... O amor de Nosso Senhor, o amor de Jesus, em procurar a ti, buscar e salvar-te. E Ele foi para morrer, não pelos seus pecados, mas pelos nossos próprios. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Então, agora já tenho mais uma melhor ideia do que significa o verdadeiro arrependimento. Não é aquele que procura conhecer Jesus, a sua vontade, diante da palavra, obedecê-lo alegremente e ter uma vida transformada. É aí que vocês sabem se esta pessoa realmente teve um encontro com Jesus. Está bem? E eu espero que também, agora, como crentes, também a verdade seja a mesma. Que nós procuremos Jesus e a sua palavra, a sua vontade, obedecer alegremente e viver uma vida transformada. Também é uma lição para nós. Está bem, amados? E que o resto desta semana nos faça ser mais como Ele. Deus nosso, sabemos que estamos cá, ouvimos a sua palavra, meditamos nela, pedimos força para obedecer e reconhecer o verdadeiro arrependimento, para o praticar em nossas vidas e também examinar e discernir de outros que clamam ser seus. Temos aqui só em 10 versos um ato de misericórdia e graça que também é semelhante à nossa salvação e conversão. Que tu nos procurastes, nos alcançastes com o seu Evangelho e que nós, ao conhecermos, sabermos a sua vontade, obedecemos em fé, arrependimento em fé e agora temos vidas transformadas pelo seu Espírito e continuamos em santificação até que voltes ou nos busques. Então pedimos que nos fortaleças a o fazer, tendo fé que tu és o autor e o que aperfeiçoa a nossa fé até à consumação. O pedimos, Pai, então, que nos dês força para viver uma vida com verdadeiro arrependimento. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Amém.